bem-vindos ao Consciência Leve. Então, no programa de hoje, eu estou aqui com uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho enorme, é a professora Ana Damas. Então, para quem não conhece, a professora Ana Damas é um dos grandes nomes no Brasil que estuda a obesidade. Ela é livre docente do tema pela Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora, há muitos anos, criadora do grupo de estudos da obesidade aqui no Brasil e tem mais de 150 artigos publicados sobre o tema obesidade, sobre o tema emagrecimento. Então, Ana, eu gostaria de iniciar agradecendo você de ter aceito o convite de estar aqui no Consciência Leve, que é um canal feito para levar a ciência até as pessoas de uma maneira mais leve, traduzindo a ciência numa linguagem mais fácil. Muito obrigada, doutora Ana Damas, por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Eu agradeço o carinho, o convite e ter lembrado do meu nome para estar aqui com vocês hoje. É um prazer e uma alegria imensa. Como não lembrar do seu nome quando a gente fala de tratamento da obesidade, Ana? Você é uma das grandes inspirações que eu tenho. E o Consciência Leve hoje, Ana, a gente está falando sobre os desafios de manter o emagrecimento. Por que é difícil, Depois, às vezes, a pessoa até consegue iniciar o processo de emagrecimento, mas no meio do caminho, isso se torna um pouco mais difícil. Então, o que acontece com o nosso organismo, quando a gente começa a emagrecer? Por que é difícil manter esse emagrecimento? Olha, Flávia, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com o Dr. Lian Toc, que é nosso parceiro em pesquisa a longa data, e um conceito bastante interessante eu aprendi com ele. Nós precisamos entender que a obesidade é uma doença. E mais do que uma doença, ela é complexa e de difícil controle, porque ela tem uma etiologia extremamente complexa, E além disso, o que acontece? Toda vez que a gente começa um processo de emagrecimento, o corpo tende a se adaptar, mas a chance de um efeito rebote é muito grande. Então, qual que é o conceito da obesidade? Que além dela ser uma doença, a gente aprende esse conceito que ela não tem. A gente vai entender que para você manter no peso ideal ou no peso atingido com esse processo de emagrecimento, a gente precisa continuar essas estratégias. O que significa manter essas estratégias por longo período? Significa que nós temos que mudar o estilo de vida e abandonar aquelas estratégias que nos levaram a obter um emagrecimento saudável. Então, qual é a dica? Entender que a obesidade não tem cura, só tem controle. Segunda dica, continuar com as estratégias, dando então o estilo de vida. Porque é muito comum, Ana? Às vezes no início a pessoa está mais motivada, está mais empolgada, e aí ela começa a emagrecer e chega uma hora que dá um efeito platô, Parece que o organismo começa a lutar contra o processo de emagrecimento. E aí chegam os desafios e aí a pessoa pode voltar a engordar e fica aquele efeito ioiô. Explica um pouquinho isso pra gente, desse efeito ioiô. Eu vou começar explicando então um pouquinho o papel dos neuropeptídeos, que são substâncias bioativas que controlam o balanço energético. Então, nós temos o balanço energético positivo, que é quando a gente ganha peso. Estável, quando a gente encontra um ponto de equilíbrio na balança e não oscila mais do que 2 quilos para menos do peso corporal atual. E temos também o balanço energético negativo, quando a gente tem sucesso nas estratégias e começamos a emagrecer. Então, o que acontece? O principal neuropeptídeo orexígeno, que tem o nome de neuropeptídeo Y, ele tende a diminuir, enquanto que os neuropeptídeos anorexígenos, como o alfa-melanócito estimulante, tendem a... Esses neuropeptídeos são regulados por ação da leptina, que é o principal hormônio que regula o nosso balanço energético. Então isso acontece num processo natural de emagrecimento. Mas aí você poderia estar me perguntando, qual que é então a dificuldade dessa máquina funcionar? Uma das grandes dificuldades dessa máquina funcionar é que em pessoas com obesidade, principalmente as grandes obesas, esse hormônio leptina ele não atua de forma adequada. Então, não só o neuropeptídeo não diminui adequadamente, quanto o alfa-melanócito não aumenta adequadamente.
essa resistência ao processo de emagrecimento, que a gente chama de resistência à ação da leptina. E eu acho que entender isso, né, Ana, é muito importante até pra gente entender o indivíduo que tem a obesidade, que muitas vezes as pessoas acham que a pessoa come muito porque é preguiçosa, porque não tem força de vontade. A obesidade, infelizmente, é muito estigmatizada, né? E, na verdade, a pessoa está num processo de doença, né? Como você mesmo falou, a obesidade é uma doença, ela precisa ser enxergada, principalmente por nós, profissionais da saúde, como uma doença, né? E merece todo o respeito e todo o carinho, todo o tratamento como qualquer outra doença. Então, o indivíduo está numa situação onde um hormônio da saciedade não funciona bem, né? E isso torna um pouco mais complexo. Exatamente. Eu escrevi há alguns anos atrás um e-book que chama Saber Emagrecer. E lá eu tento traduzir essa linguagem falando que nas tentativas de emagrecimento nós temos que lembrar que o cérebro está no comando. Apesar dele receber vários sinais de saciedade, de fome, de controle desses dois fenômenos, tá? Quem comanda é o cérebro. Se ele não funcionar adequadamente, essas conexões, não adianta a pessoa à vontade. Então, nós temos que ter paciência para que os sinais emitidos pelo trato gastrointestinal, saídos do próprio tecido adiposo como a leptina, cheguem ao hipotálamo e efetivem essas ações de forma positiva. E agora a gente tem que lembrar que isso não é em curto prazo, isso vai demorar 2, 3, 4 meses, dependendo do peso corporal atual. Então, assim, se eu quero perder 3, 4 quilos somente, talvez eu consiga isso mais rápido. Mas uma pessoa que tem que perder 30, 40 quilos, isso vai levar mais tempo, porque esse corpo vai estar mais alterado e essa relação corpo e mente vai... Então, nós vamos precisar de um tempo maior para que a máquina, né, corporal entenda. Nosso corpo é uma máquina e ela, como uma máquina, ela tem engrenando, colocando tudo de novo, né, no seu devido lugar, para que esse emagrecimento ocorra e possa ser mantido. E aí, Ana, eu acho que tem um artigo do grupo que eu sou muito fã, que mostra exatamente o comportamento desses neuropeptídeos a curto e a longo prazo, mostrando justamente que no meio do caminho do processo de emagrecimento, o corpo tenta dar um rebote, né? Então, o indivíduo começa a emagrecer e depois de 6 meses, o corpo é como se ele quisesse tentar voltar para o estado antigo. Então ele aumenta todos esses neuropeptídeos que você falou da fome. Exatamente, aumenta de novo e aí essa tentativa ela tem que ser freada com a continuidade consistente de todas as estratégias que levaram ao emagrecimento. Se eu começo um processo de emagrecimento, eu fico feliz e isso existe, ele volta a tentar repor tudo que foi perdido, né? Isso é uma teoria já bastante conhecida, que a gente sabe, genética, que mostra exatamente essa programação metabólica. Nós fomos programados muito mais para engordar do que para emagrecer. E esse efeito ioiô, que você comentou, é importante a gente tratar dele com muito carinho, porque o efeito ioiô, ele é simplesmente claros ciclos de perda e ganho de peso, mas isso envolve uma regulação muito importante desses peptídeos que a gente falou, né? Dos fatores orexígenos, anorexígenos, da termogênese humana, né? Antigamente a gente pensava marrom, ele era muito ativo só em raça, mas hoje a gente sabe que também é ativo no corpo humano e ele determina uma termogênese mais alta ou mais baixa, e as pessoas que já começam numa rotina com a termogênese mais baixa vão ter mais dificuldade de emagrecer. Então, o que a gente poderia fazer, né, especificamente aí quanto à termogênese? A gente poderia, que é o exercício físico, né? Nós sabemos que determinados tipos de exercício físico eles não só ajudam no processo de emagrecimento associado aos fatores nutricionais, mas também aumentam o gasto energético central e periférico. Então, esse aumento do gasto energético ele vai favorecer que não ocorra um novo ganho de peso, ou seja, ele vai refrear o efeito ioiô. É isso mesmo, e aí a gente finaliza mostrando, né, eu vou depois deixar o link do artigo aqui, que eu acho que vale muito a leitura se tiver algum profissional da saúde, né, eu acho que vale muito a leitura para quem trabalha com obesidade, mostrando que apesar de no meio do caminho esses neuropeptídeos
se elevarem para tentar voltar para a obesidade, a longo prazo eles tendem a normalizar, né, Ana? Então, mostrando a importância da continuidade do tratamento. O importante é manter a terapia a longo prazo e para toda a vida. Ter um estilo de vida saudável, na minha ótica, é um presente que a gente se dá, porque o estilo de vida saudável, comer de forma mais adequada, comer com prazer, fazer o exercício físico para que o corpo, né, tenha um gasto energético maior. Então são momentos que você se presenteia. Então o estilo de vida saudável, mais do que uma obrigação, é um prazer. E é aprendido também, é sua, né? E da sua família, das pessoas que você ama, em longo prazo, né? A saúde é tudo que a gente... isso é verdade, Ana. Precisa ter saúde. E qualidade de vida envolve estilo de... E tem que ser aprendido, né, Ana? Porque às vezes a pessoa passou anos com um estilo de vida diferente, né? E isso é um processo. Então a gente precisa entender que a obesidade, ela não é tratada da noite pro dia. Um aprendizado. Eu queria reforçar o risco que as pessoas que terem obesidade buscarem estratégias de curto prazo, né? Dietas da moda ou alguns exercícios físicos que não são bons para quem está nessa situação de sedentarismo, né, Ana? Que até a prática de exercício físico, se eu sou totalmente sedentária e vou para uma alta intensidade, eu tenho riscos de lesionar, né? Então, entender que Exatamente, os cuidados têm que ser acompanhados com um profissional do que estão falando, né? É muito importante. Não dá pra gente começar um tratamento de obesidade, que é uma doença tão grave, de forma isolada e sozinha, adequadas. A importância do profissional de saúde em todas as áreas que envolvem o processo de tratamento da obesidade é muito importante. É importante consultar a nutricionista, eventualmente o psicólogo, ter o acompanhamento de um personal trainer, um fisiologista do exercício, para tratar de forma adequada e fazer esse processo não uma penúria, mas um presente para a vida, né? Melhor qualidade de vida, com saúde, com apoio de quem realmente sabe o que está falando. Muito bacana essa sua iniciativa, eu estou muito feliz de ter participado dessa entrevista com você. Bom, doutora Ana Damos, eu queria agradecer, né, pelo beijo. Seu tempo, por você ter aceitado estar aqui conosco. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta aqui, se inscreva no canal e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, de tanto conhecimento que a Ana tem, que esse conhecimento transborde aí para vocês. Ana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado aqui no Consciência Leve conosco hoje. Parabéns pela iniciativa, né? O Brasil e o mundo precisam de pessoas que queiram traduzir a ciência para a população em geral, para que ela alcance mais pessoas e tenhamos, né, mais qualidade de vida na nossa comunidade. É isso que a gente espera. Um abração, parabéns.